Desculpa. Eu tô iniciando aqui, ó. Peraí, vê se foi. Foi. Legal de mão, né? Ó, apesar que tá aceso aqui, ó, não? Não tá aceso, não. Não tá ligando mesmo. Gente, desculpa. Eu tô iniciando como amiga aqui, dirigente da casa, tá? É a primeira palestra que eu acompanho vocês, então me desculpem caso eu me engane. Alguém, se quiser, também pode estar me corrigindo, tá? Os amigos mais experientes aí. Então, vou iniciar novamente, dando boa noite a todos os presentes, aos amigos da internet, agradecendo a presença de todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Informo que a Casa do Caminho oferece palestras e tratamento com passe todos os dias, e aos domingos a gente tem a evangelização infantil e a Mocidade do Caminho. No horário da palestra, domingo às 10 horas, e as crianças e a turma da mocidade vão ter acompanhantes que podem ficar lá na salinha com atividades lúdicas, tá? Na sexta-feira, às 20 horas, nós temos a palestras e passes, grupo de apoio a dependentes químicos, tabagismo e aos seus familiares. Os dias e horários das palestras e passes estão afixados no quadro de aviso lá fora. Se alguém tiver interesse ou em algum tema, pode acompanhar pelo quadro que está fixado lá fora. O atendimento fraterno ele é feito sempre meia hora antes das palestras. Então, a gente pede para quem tiver interesse em passar pelo atendimento fraterno, que chegue cerca de meia hora antes e vai ser atendido por um amigo da casa. Quem quiser também receber o passe à distância, a gente pede que passe primeiro no plantão. Tá? Na área social, a gente informa que a gente tem o atendimento a 80 famílias cadastradas. E esse trabalho é feito, acho que é os segundos sábados, né? Os segundos sábados, e a gente agradece e pede a contribuição de quem estiver disposto a auxiliar a gente a montar essas cestas para assistir as famílias. Eu tenho aqui um comunicado de julho. Acho que para agosto a gente ainda não tem quais são os alimentos faltantes. Isso. Então, a gente prioriza aqui, quem puder contribuir com arroz, feijão, óleo, leite em pó e açúcar, que é o que costuma sempre ficar, né, no finzinho do mês, a gente fica na dependência. Oi? Esse mês também café, né? Então tá, gente. Quem puder contribuir, traga a sua contribuição, entregue qualquer participante da casa. Quem estiver interessado também, na área social, a gente tem o atendimento a gestantes no primeiro e no terceiro domingo, às 9 horas. Aí, caso vocês conheçam alguém que esteja precisando, pode encaminhar aqui para casa, que ele vai ser bem acolhido. No voluntariado, o atendimento fraterno e as nossas atividades, quem estiver disposto também a trabalhar, contribuir aqui na casa, também pode. As portas estão abertas, é só procurar qualquer um dos nossos amigos aqui. Maiores informações sobre os nossos trabalhos, as palestras e as atividades, vocês encontram no nosso site, no www.casadocaminhosantana.com.br. Quero apresentar para vocês também o nosso livro, né, que foi totalmente editado aqui pela casa, que é o livro Mirabelle. Quem tiver interesse, pode procurar um dos nossos trabalhadores, que a gente tem o livro disponível aqui na livraria. Tá? Então, gente, vamos acalmar o nosso coração, vamos vibrando, vamos acalmando, sentindo as batidas dos nossos corações, a nossa respiração abrandando, certos de que Deus, na sua infinita misericórdia, não desampara nenhum dos seus filhos e vai nos socorrer em todas as nossas aflições. Vamos pedir aos mentores da casa, ao nosso Pai amado, Deus misericordioso, ao nosso irmão amantíssimo, Jesus, que na sua infinita misericórdia vem por bem nos acolher, certos das nossas necessidades,
que nos coloquemos à disposição para essa acolhida e que, cientes de que seremos atendidos em todas as nossas necessidades. Agradecidos estamos, vamos dar início à palestra de hoje com nosso amigo Mauri. O tema é O Não e a Luta, do livro Pão Nosso, capítulo 80, tá? Obrigado, Rose. Obrigado mesmo. Eu quase escrevi um outro livro, tá? Na realidade, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos. Alguém é a primeira vez? Todo mundo já conhece, então é melhor para a gente, né? Que dá palestra, não é verdade? Assim, na realidade, esse livro Pão Nosso, né? Francisco Cândido Xavier, tá? Pelo Espírito de Emmanuel. E é um livro que a gente usa meio de bolso, né? Meio de gaveta. Então, sempre que você precisar tirar alguma palavra, tirar alguma força, a gente procura ler. Então, quem quiser estar dando uma olhadinha, né? O tema ele começa assim, né? O início dele ele fala realmente nas correntes do amor, tá? Como a gente vai se prendendo, né, com correntes às vezes difíceis de tirar da nossa perna por conta do amor, né? Ou seja, talvez até da falsa ideia que a gente tem do amor, porque o amor em si ele liberta, né? Ele libera e a gente, né? Infelizmente ou felizmente talvez ainda a gente não sabe o tamanho e o significado disso. E esse amor, às vezes, desmensurado, esse amor equivocado, ele acaba atrapalhando muito a nossa evolução. E o sim também. A gente fala muito, né, do não, o não na luta e o sim. Então a gente procura tentar achar o equilíbrio de como a gente vai tocar a vida. Dizer esse não para as pessoas, dizer esse sim para as pessoas, né? O sim, na realidade, a gente não pensa jamais, né? A gente vai sempre falando sim, o sim pode, ou pode ser feito. O texto fala assim um pouco dos nossos filhos, né? Como a gente ama os nossos filhos, como a gente faz para os nossos filhos. E às vezes a gente tem que saber entender como falar um não, né? Como a gente pôr limite para essas crianças. E às vezes não é só com as crianças, às vezes é na nossa vida. Às vezes esse não e sim é conosco mesmo. De como a gente está levando a nossa vida, né? De poder, às vezes, não entrar em coisas ruins para nós próprios, coisas que atrapalham a nossa evolução, né? Então, a gente, às vezes, precisa pensar nas nossas atitudes, tá? Porque essas atitudes no dia a dia, de não saber dizer um não para uma pessoa que precisa, ou de não saber dizer um sim também para uma pessoa que precisa, acaba atrapalhando a nossa evolução espiritual, né? A gente, com amigos, né, no dia a dia do trabalho, a gente acaba se violentando por dentro quando a gente pensa que está ajudando uma pessoa, às vezes fazendo o que ela quer, às vezes dizendo palavras que às vezes não é nem a realidade, né? Você vê uma situação que ela está vivendo, mas às vezes para acalmar, para pôr a mão no coração, para fazer um cafuné, você acaba não mostrando a realidade. Então o texto fala que isso é muito complicado também, né? Que às vezes a gente não falando o que essa pessoa precisa ouvir, a gente atrapalha a evolução dela também. Então, às vezes, é bom a gente olhar para essa situação, porque o ser cristão, né, ou estar em paz com Cristo, é realmente a gente poder ser sincero com as pessoas que a gente vai ajudar, sincero com nós mesmos, né? Agora, o que a gente não pode fazer é o sincericídio, né? Vocês conhecem pessoas sincericídias, assim? Tem pessoa que fala assim, não, eu só falo a verdade, eu não minto. Eu falo na lata. Eu falo mesmo para a pessoa já sentir, porque comigo é assim. Eu tenho uma amiga que ela fala muito isso. Ela fala para a gente tomar muito cuidado, né? Porque às vezes isso também está dentro do nosso ego, né? Isso está dentro da nossa forma de orgulho, talvez, de achar que você sabe o que é verdade, de achar o que você sabe que é certo naquele momento, né? Então, o texto fala que a gente tem que ter muito equilíbrio com isso. Tomar cuidado muito com o nosso orgulho. Às vezes, quando a gente for ajudar as pessoas, não deixar atrapalhar esse orgulho, né? Esse ego, às vezes que a gente fala, não, eu sei como é que faz essa atitude, eu sei como você deve resolver nesse trabalho, e às vezes a pessoa está com tanta dificuldade, né? Às vezes de aprender a coisa mínima. É muito interessante, quando a gente chega aqui no centro,
Eu tenho até uma amiga aqui que a gente acabou falando isso, né? A gente chega aqui no centro, a gente começa a ver essas leituras, né? A gente começa a ficar mais perto de Jesus, acaba olhando o quanto a gente se cobra por não ser perfeito, a gente começa a achar que a gente deve para a humanidade, né? A gente acaba até achando que às vezes nós somos Deus, né? Porque se Deus colocou essas situações de mundo hoje, as situações todas que nós vivemos, tem que ter um significado, né? Se tem pobres na rua, se tem mendigos, tem um monte de gente sofrendo, né? A gente não pode achar ou querer ficar em depressão, ou querer ficar chateado por uma coisa que tem que respeitar, que faz parte de um processo de humanidade, né? Isso é humanidade, isso é a Terra. Agora a gente precisa ver como é que a gente se comporta e como a gente pode fazer para melhorar isso. Então, eu lembro que eu cheguei no centro uma vez, eu comecei a ajudar, comecei a sair até nos trabalhos aos sábados para ajudar, a gente faz lanche aos sábados ali na Cruzeiro do Sul, e tem um monte de gente que precisa. A gente vem aqui, prepara os lanches, tudo. É uma comunhão muito legal, todo mundo muito afim de ajudar, né? A gente vai lá. E eu até falei para um amigo do centro que tinha mais experiência, eu tinha acabado de comprar uma blusa nova, gostosa. Aí fui lá entregar o lanche, a pessoa falou, você pode me dar a tua blusa? Né? E eu ia tirando essa blusa. Eu ia tirando, acabei de ganhar, ia tirando essa blusa. Essa pessoa que já tinha uma prática na rua falou, não faça isso. Né? Aí eu falei, não, mas eu preciso ajudar, eu preciso fazer, né? Eu preciso, né? Eu não estou aqui para ajudar. Aí ele falou, eu acho que você vai estar mais atrapalhando do que ajudando. Com uma blusa nova, você deve uma pessoa que não tem nada, vão roubar dela em 2 minutos. Né? Então vocês veem o quanto é difícil a gente entender qual é o tamanho desse não que a gente tem que falar. Né? Naquele momento eu tinha que falar, não, essa blusa é minha. Né? Eu não posso te dar. Talvez eu não tenha outra também. Porque a blusa talvez não vai resolver tudo o que ele precisava. Talvez aqueles 10 minutos de frio. Né? Então, até para isso, gente, é super importante a gente avaliar. Buscar o equilíbrio. Buscar a real necessidade. Né? Esse é um caso mais isolado. Mas trazer para uma simplicidade da vida mesmo, do dia a dia. Né? Às vezes eu estou com o cartão lotado, tem, sabe, um monte de dívida, eu vejo um negócio, vou comprar. Né? Como é que vai ser minha vida depois? Eu acabo me atrapalhando com situações tão pequenas que às vezes a gente não consegue entender. Então esse texto ele chama atenção para a gente avaliar se não é capricho da gente, né? Avaliar as pessoas que estão do nosso lado, nossos familiares, né? Qual é o nosso papel importante na caminhada dessas pessoas? Porque dependendo das nossas atitudes com essas pessoas, a gente cria inúmeras perturbações. Né? Às vezes você vai chamar a atenção de uma pessoa, você vai dizer, você está fazendo errado, você tem que fazer isso, eu vi lá no centro, o centro está certo, eu li que Canto Xavier é assim, ele sabe de tudo. Então, gente, até para fazer o bem, até para a gente ajudar, a gente tem que ter equilíbrio, a gente tem que ter discernimento, né? A gente tem que pensar mesmo nas nossas atitudes, o que vai acontecer na vida do outro. Né? E o não também, né? O não... a gente vê no dia a dia, eu tenho uma esposa que é professora, ela vive falando isso, né? Às vezes os pais, né, falam assim, vocês têm que educar os filhos, vocês têm que educar meus filhos, porque eu trabalho, porque eu faço isso, tudo direitinho. Então a gente passa a obrigação para a escola para educar, quando a educação é nossa. Né? Então a gente acaba, até para os nossos filhos, não falando o não devido. O texto chama atenção para a gente disso também. Né? Agora, a gente não pode, dentro de toda essa situação, a gente não pode deixar de ajudar quem precisa. Né? É só ter responsabilidades. Né? Ter responsabilidade de achar que realmente, né, a gente está ajudando, ou essa pessoa precisa da nossa ajuda, às vezes é mais uma ajuda moral, é mais uma ajuda de estar do lado, né? Mais uma ajuda de falar a verdade, né? De falar como cristão. Né, de falar, nesse determinado momento eu acho que você não deveria fazer, você não quer esperar um pouquinho para fazer tal coisa. Né? Voltando à questão, né, a gente tem muita mania, assim, eu vejo, às vezes um drogado, uma pessoa que tem problema de alcoolismo na rua pedindo uma esmola, né? E a pessoa chega na gente e fala assim, você tem dinheiro, eu sei que tem condições, você não pode me dar um dinheiro, uma esmola, eu vou almoçar. Né? E você vê nitidamente que talvez ele vá usar isso para beber. Né? Você vê o quanto é importante a gente avaliar isso? Né? Será que eu devo dar o dinheiro? Porque, não sei se vocês concordam, às vezes a gente fica em muita dúvida. Né? Chega uma pessoa perto de você desesperada,
né? Aí eu já caí nesse conto, gente, um monte de vezes, assim, parece que eu tenho cara, juro pra vocês, assim, a pessoa chega desesperada, eu já me destabilizo também, eu falo, meu Deus, a pessoa desesperada, eu fico desesperado, né? É claro que agora eu tô melhor, assim, vendo tanta lição aqui, tanta palestra, a gente começa a melhorar, de tentar ver o que essa pessoa precisa, porque às vezes ela precisa mais que o dinheiro, né? Ela precisa de muito de outras coisas, né? Às vezes até uma chamada de atenção, quem sabe? E agora, o que é importante também, que a gente não pode levar isso como culpa, né? Não posso, porque a gente faz coisas no dia a dia, principalmente com as pessoas que trabalham, que a gente faz, as pessoas que a gente chama, a gente faz tentando acertar. A gente vai querendo o melhor, né? Pro esposo, pro filho, pro marido, pro amigo. E é claro que não precisa ficar se batendo também, dizendo, eu sou culpado, eu não fiz o que tinha que fazer, né? A pessoa se separou, eu dei tanto conselho, não era para ela se separar. Porque tem coisa que passa da gente, né? Tem coisa que não pode ser do capricho mesmo. Mas o que é muito legal, e a gente vê aqui nessa casa que a gente tem feito alguns trabalhos, a gente vê que quando a gente faz de coração, quando a gente faz com amor, com vontade, você sente que o dever está cumprido, sabe? E não tem atitude melhor, não tem gesto melhor, não tem sentimento melhor do que o dever cumprido. Então, às vezes a gente acompanha pessoas que estão doentes, que estão muito doentes, né? Que você pensa que você quer, você reza para Deus assim, pedindo a cura, que ela tem que se curar a todo custo, né? E às vezes não é a cura que ela precisa de paz, né? E é difícil a gente até entender essa conversa com Deus e falar, caramba, mas você não é Deus, você não pode curar, né? Às vezes um ente querido da gente, que a gente fala, nossa, eu queria tanto que aquela pessoa saísse dessa, né? E a grande dificuldade nossa, que estamos aqui nessa humanidade, é entender os desígnios de Deus mesmo, né? E não há quem fala, não há religião que fale que a gente consiga entender e aceitar isso. E é importante essa procura mesmo, né? Teve um colega semana passada que estava aqui numa palestra, ele falou pra gente, isso eu vou levar para minha vida, né? Que a fé é importante, a esperança é importante, mas a certeza é a melhor coisa. A fé traz a esperança e a esperança traz a certeza. E quando você tiver a certeza de que aquilo é real, que a tua fé é real, que aquele caminho que você está seguindo é o que você quer, isso te deixa muito em paz, né? Isso é o dever cumprido. Então, nessas atitudes de relacionamento com a gente mesmo, é procurar ser o mais honesto possível, né? Procurar ser o mais sincero possível. E o que é bonito nesse texto, que ele fala também, que as nossas atitudes é que definem o que nós vamos fazer, né? Com relação a tudo, com relação aos nossos filhos, com relação aos nossos maridos, com relação aos nossos entes queridos gerais, ao trabalho, que o que nós fazemos, as nossas atitudes é que deve ser o espelho, né? Para um dizer sim ou para um dizer não, né? Às vezes é mais importante você ter uma atitude do que, às vezes, tentar ajudar e ajudar desastrosamente. Então, a gente tem que pensar, né, quando a gente fala o não e a luta, é dizer que é uma luta mesmo, né? Que é uma luta interior, é uma luta exterior de a gente tentar melhorar, né? E saber e dar limite. Dar limite para as pessoas, dar limite para nós, né? De falar, só chego até aqui, só posso fazer isso, por hoje é isso, né? Tem uns amigos que têm problema de alcoolismo, né? Tem um monte de problemas de adictos, né? Eles falam, por hoje eu estou limpo, né? É legal essa situação, né? De a gente falar, por hoje eu fiz o que eu tinha que fazer, por hoje eu dei meu melhor, né? Porque talvez meu melhor não seja o melhor para vocês, ou não importa, mas o legal é você ficar em paz com você, o legal é você estar em paz com a tua fé, né? Em paz com a tua oração, né? Em paz com a tua evolução. Isso, a evolução é isso mesmo. A gente tentar dar esses limites mesmo, a nossa vida, as nossas coisas, né? E outra, a gente quando olhar para as pessoas que a gente quer ajudar, a gente tem que ter alegria no que a gente faz, no querer ajudar, né? Mas a gente tem que tomar cuidado também com essas pessoas se elas não estão sendo levianas, né? Não estão sendo insensatas. É tentar buscar essa análise mesmo, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vou fazer isso? Né? E é de um modo geral, seja aqui no centro, seja em casa, onde for, né? Porque essas pessoas que a gente precisa às vezes dar limite, né? Elas precisam buscar a felicidade real. O texto fala isso. E a felicidade real é essa evolução, né? É esse equilíbrio natural que tem que ter e não ficar disfarçado, né? Numa situação.
Eu tenho uma amiga também que fala, que é muito legal também, que serve, é as máscaras que a gente vive, né? Então a gente precisa realmente ver a máscara que a gente tem, né? Se ela é boa, se ela é ruim, mas que a gente vá tirando essas máscaras da gente, sabe? É uma máscara que a gente tem para sobreviver, é difícil, a gente cria mesmo para nos proteger de uma sociedade difícil, né? E às vezes de corrupção, de ladrão. Se a gente pode ir eliminando isso da gente, né? E trazendo, buscando o seu verdadeiro eu, né? Saber quem é você de fato mesmo, sabe? Se encontrar com você no dia a dia. E o que é legal aqui, o que é legal na doutrina é que a doutrina traz isso pra gente. A doutrina, com esses textos que a gente procura ler, com essas palestras, ela está fazendo com que a gente busque isso, né? Buscar você aqui dentro, buscar a sua real identidade. Porque só assim você vai se conhecer e conhecer mesmo a Cristo, conhecer a fé, conhecer um monte de coisa. Eu acho que disso a gente não pode desistir. E às vezes também a gente, até por fraqueza ou pela sociedade em si, a gente diz sim para as pessoas para se livrar assim, de embaraços ou constrangimentos, né? Mas o importante, o texto diz que a gente precisa pontuar mesmo, né? Quando não está feliz, quando a coisa não está da forma que você imaginava, para outra pessoa, porque a gente está pensando que a gente vai ajudar, né? E a pessoa tem que estar disposta a tudo. Eu gosto de dar um exemplo também que vai fomentando nossos trabalhos. Eu fui um dia distribuir comida também e eu acho o máximo, assim, eu estou distribuindo, a pessoa tem que escutar tudo. Aí eu fui levar um prato de comida para a pessoa, comecei a conversar, ele falou, por gentileza, você pode me dar licença que eu gostaria de comer? Saí de casa, vim aqui dar um prato de comida, né? E é tão legal, gente, porque às vezes a gente, isso foi uma lição mesmo, depois a gente vai estudando aqui, vai conversando com pessoas que têm mais experiência, e eles falam justamente isso. Quem está recebendo não tem que receber o que você quer. Ele não está lá para receber o que eu quero, o que ele quer. A roupa que eu quero dar que é suja, que é usada, que é velha. Porque tem gente que não gosta, e ele tem esse direito. A gente entender o que o outro precisa. Eu fiquei tão magoado e meu filho estava do lado. Meu filho olhou assim e falou, ô pai, você também vai falar com o cara, ele está comendo. O cara precisava comer, ele estava com fome. Mas eu queria perguntar, e aí, como é que tá as coisas? A vida, enfim. É a gente identificar o que a pessoa quer. Porque às vezes o que você está dando, ela não quer. E ela não é obrigada a aceitar o que você tem para dar. Nem um prato de comida, nem uma roupa. Não é verdade? Né? Então, é um exercício que a gente faz aqui de ser bom. Né? É um exercício que a gente faz, inclusive, aqui no centro, de aprender que essas coisas podem acontecer. Que às vezes a gente tem que dar aquilo que a pessoa quer e no limite que ela quer. Tem exemplos também que a gente faz demais pelas pessoas e faz mais do que ela pediu, depois a gente cobra. Fala, pô, o cara me pediu uma bala, eu dei um chocolate, o cara ainda reclama. Já vivi isso na minha vida também. A pessoa olhou na minha cara e falou, mas não te pedi, você deu porque você quis. E aí você fica todo batido, ainda mais eu que sou sentimental, então vocês imaginam para me reconstruir. Então, mas são lições realmente que a gente precisa sempre estar colocando em prática, para saber exatamente o que você quer, né? Aonde você quer chegar, e se quando for ajudar alguém, de saber realmente, né? Ter equilíbrio, se ela precisa, se ela quer, se ela merece, né? Não que a gente esteja assim, apto a dar, né? Mas o merecer também, ela precisa merecer, né? É a história da pessoa que está bebendo na rua, eu vou dar mais dinheiro para ela se matar, né? Então, existe outra forma de ajudar essa pessoa que está bebendo na rua, né? Então, esse é o discernimento e o texto traz isso, que o quanto é difícil a gente fazer isso, né? Ele fala bastante também que o não, em alguns momentos, é muito mais construtivo do que um sim. Olha a gente como é difícil. Somente a gente que é pai, né? É mãe, que é tão duro realmente, às vezes a gente fala um não, né? Eu estou vivendo muito isso em casa. O meu filho com 16 anos, ele testa a gente o tempo todo, né? E aí você tem que ter discernimento, né? Tem que saber. Então, o não, às vezes, é muito construtivo. E é difícil nós mesmos aceitar um não. Parece que a gente foi programado para não aceitar não. Pode reparar, né? A primeiro momento que alguém te fala um não, é a mesma coisa que te dá um tapa. Pode reparar. Ela pode falar outras palavras, mas falou um não, parece que mexe com a gente, com quem diz assim, opa,
né? Mexe com orgulho, mexe com ego. E é isso, né, que o texto no início, eu volto um pouquinho lá para trás para dizer essa questão. Porque no fundo, a gente só vai atingir a superioridade, a gente só vai evoluir, como Jesus falou, que é através do amor, né? Olha só, né? Olha só esse movimento de amor, de a gente achar que o amor é dar comida que o cara quer, eu quero conversar com ele, ele fala, não, eu só quero comer, né? E eu me sinto no direito. Então, veja o quanto é difícil a gente entender isso. E ele fala no texto que é esse amor que às vezes acorrenta a gente no dia a dia, né? A gente cobra situações de achar que a pessoa o ajudou, que a pessoa fez isso, fez aquilo, mas não aceita às vezes, né, um não dela própria, né? Tem uma passagem que me deixa muito de pé na vida, assim, até antes de eu conhecer o Espiritismo, que diz, quem se atreve a fazer o bem e a caridade tem que saber sofrer a ingratidão, né? Está na Bíblia isso. Isso é duro de entender, né? Mas a gente está se atrevendo, sabe? A gente está no movimento de querer melhorar, de querer evoluir, de querer ajudar, mas tem que ter isso no coração, né? De eu saber que o rapaz não queria que conversasse naquele momento com ele, né? Ou se a roupa que eu quero dar para ele não serve. Então, olha só, até nisso tem discernimento, né? Então, quanto ainda falta para a gente evoluir, né? O quanto perto de Jesus, perto de pessoas que passaram por aí, a gente está gatinhando. Mas o movimento tem que ser dado. E às vezes a gente fica pensando que é chegar num centro espírita, ir numa igreja, rezar e querer atravessar direto, né? Já querer ser um anjo de luz. Infelizmente, a gente acredita que é um progresso, é um processo, é uma escada que a gente precisa, né? Não dá para ter progresso direto, não dá para você de um dia para o outro ser anjo. Por isso que a gente acredita na reencarnação, né? Por isso que a gente acredita nessa evolução espiritual, né? Não dá para dar salto. E se a gente começar a pegar essas pequenininhas coisas que afetam a gente no dia a dia, a gente começa a ficar cada dia um pouquinho melhor. E é por isso que a gente vem aqui assistir essas palestras, é por isso que a gente procura fazer essa melhora interior, né? Essa reforminha, sabe? Pequenininhas, mas que começa a mudar nossas atitudes. Porque mudando essas atitudes, a gente vai se equilibrando, né? Eu não sei se vocês sabem, claro que todo mundo deve saber, a gente vem aqui para o centro para essas coisas. Assistir a palestra, receber passe, né? Aqui a gente está buscando equilíbrio. Bater um papo, saber que o outro tem problema, né? Isso é buscar equilíbrio, é se sentir mais em paz, é fazer uma comunhão com Jesus, né? De olhar, falar, eu estou aqui, Pai, né? Reconhecer que a gente tem dificuldades, isso é muito importante. Então, essa é a luta que a gente trava no dia a dia. Deixa eu falar mais uma coisinha aqui, né? Importante também para a gente nunca enganar as pessoas que estão ao nosso lado, né? Não o enganar é assim, é a gente entender que ser leal e sincero é melhor do que querer agradar, né? Porque às vezes a gente fala algumas coisas só para agradar. Nossa, teu cabelo tá lindo, né? Eu estava no final de semana, eu gosto de dar exemplos, gente, desculpa, que eu acho que é muito legal esses exemplos para a gente mesmo pegar. Fui num restaurante, achei a comida ruim no sábado. Aí eu estava com uma sobrinha pequenininha, um homem veio me perguntar, a comida estava boa, fiquei com uma vergonha de falar que não estava. Eu falei, estava, né? Aí a minha sobrinha veio e me cobrou, tio, mas o senhor falou que a comida estava ruim. Né? Então, é interessante isso. A gente, no dia a dia, a gente está com isso, né? A gente está com essas coisas. E eu não é nem para agradar o cara, é que eu me senti tão constrangido de falar que não estava, porque a linguiça estava horrível, entendeu? Não, eu vou olhar para o cara e falar, estava muito horrível, né? Mas o texto diz isso também, que é a forma que a gente fala. Eu podia chamar ele no canto, pedir desculpa e falar, você me desculpa, eu não gostei da linguiça, estava um pouco passada. É melhor do que falar que estava horrível, né? O texto fala exatamente, até para a gente falar, existe a forma, você não precisa assassinar a pessoa com um tiro e falar, não, você não presta, né? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, é esse cuidado que a gente tem no dia a dia, ter esse cuidado com o nosso vizinho, com o motorista do ônibus, que, nossa, ele freia, né? Você vai pegar o ônibus, o cara dá umas freadas, não dá um ódio aqui, você vai lá para frente, aí volta para trás, aí vai lá para frente. Então, como é que você vai ter paciência com um cara desse, né? Não, vocês já repararam no ônibus? Então, isso me tira um pouco a paciência. Então, diz que realmente essa sinceridade, essa lealdade é o melhor exemplo. Eu deveria ter falado para ele, olha, eu sinto muito, a linguiça estava bem passada.
Mas aí minha sobrinha me cobrou, falou, pô, tio, você falou que estava boa e não estava, quer dizer, fiquei pior, né? Eu queria só ler uma coisa aqui que eu acho muito importante, que está no texto. Deixa eu só achá-los aqui rapidinho. Está nosso tempo, estamos no tempo. Né? Ele diz assim, que eu achei muito bonito, assim, abre as portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, ser leal e sincero em suas atitudes. Então, delicadeza, cordialidade, né? E a gente não pode realmente não falar, às vezes, o que tem que falar. Então, teria mais uma partezinha aqui, que eles cobram bastante, né? Reavaliar o comportamento. Né? A gente fala algo às pessoas, mas temos o comportamento diverso daquilo que falamos. Né? E a pessoa o ouvinte que está vendo isso, ele interpreta de forma errônea. Né? Então, avaliar mesmo esse comportamento, como a gente está agindo, como a gente está interagindo no dia a dia com as pessoas, né? Se a gente quer ter uma cordialidade, né? quer levar, quer que seja para sempre essa relação, a gente não abrir mão disso. Tá? E, às vezes, contrariar também, né? Contrariar, falar o não, para o auxílio ser legítimo, ok? Assim, então eu acho que o que eu tinha para falar é pequenininho, eu devo ter umas 200 folhas aqui, mas eu acho que tirando tudo, é isso, tá bom? Então, o auxílio legítimo e sincero, com a devida dose de amor, ele só constrói, tá? E nossa responsabilidade espiritual, o equilíbrio, a sabedoria, gera exemplos em nossas atitudes para o devido auxílio ao próximo. Bom, gente? Boa noite. Obrigada, Mauri. Boa noite. Gente, o Mauri está disponível. É fácil, né? Não, gente. Não. Colocação. Mauri, Boa noite. conseguiu, tá vendo? Então é o seguinte, na verdade, né, o que a gente tem que tomar sempre como referência, assim, na vida, né, é sempre se colocar na posição do outro, né? Então, o que eu vou fazer? Se eu estivesse do lado de lá, o que aconteceria, né? Então, aí sim você começa a entender isso, que é o que eu me coloco que já aconteceu isso comigo. Tem hora que não adianta você não querer dar o dinheiro para ele beber, porque ele está num estágio tão grande de tremedeira. Depois você pode conversar com ele. Porque se você conversar com ele, é o caso que você falou do também. Então a gente tem que sempre se pôr no lugar do outro. E isso é em todos os momentos da vida, né? Até em casa, tal. Até nossos filhos. Quer dizer, se eu disser o sim para o filho, eu posso estar deixando ele sem limites. Eu posso estar deixando ele agora, parece uma atitude bonita de amor. Né? Mas lá na frente vai acontecer algo de errado. E aí sim, aí é o que você fala. E o culpado fui eu. Então você tem que estar sempre pensando naquele que está do outro lado, né? Se passando por ele, né? Eu acho que é assim que você consegue o equilíbrio das coisas. Eu tenho alguns exemplos, assim, até de conhecidos meus, assim, que ele falava, né? Eu passei tanta dificuldade, eu sofri tanto na vida que meu filho não vai sofrer, eu não vou deixar ele sofrer, né? Então, olha que exemplo, né? Eu sei que é difícil você ver um filho sofrer, né? Eu lembro que meu filho era pequeno, a gente tinha que tomar injeção, e chamava para mim, papai, toma para mim. Então, realmente, tem hora que teu coração fala, caramba, agora a injeção vai fazer efeito. Então, essa questão é muito importante. Porque, às vezes, a gente realmente, com filho é uma coisa, assim, muito difícil de dizer não. Né? Para filho e para esposa. Né? Mas o filho realmente é uma coisa que mexe muito. Talvez seja uma das maiores lições que a gente tenha do não. Né? Agora, não é só nós, é a sociedade em si. Né? É um não, né, de que realmente vai ser um sim lá na frente. A gente tem muita consciência disso. E eu quero deixar muito claro, né,
para reiterar para vocês que aqui todos nós, todos que eu já conheço aqui há muito tempo, a gente está sempre tentando muito e ninguém consegue essa perfeição, tá? É fácil vir aqui criar um tema ou falar de uma situação que realmente, né, ainda na nossa vida é muito difícil, tá? Mas a gente tem que tentar e a gente aqui no centro busca isso, é tentar ser cada dia um pouquinho melhor, né? Eu estou tentando não ficar tão bravo com o motorista. Tem dia que eu consigo, tem dia que eu não consigo. Gente, mas é um inferno, a gente vai lá para trás, vai lá pra trás. Meu Deus, eu falo, caramba, o cara... Então, mas é começar realmente, né? Às vezes o pessoal aqui, o Caetano fala muito, vamos orar, amor. E eu falo, tá bom, aí eu começo a orar, me desconcentro, né? É só uma brincadeira para descontrair. Mas o que vale mesmo, gente, é a intenção. A gente querer melhorar no dia a dia, é que a gente ser um pouquinho melhor dia a dia. Não vamos deixar para trás, não. Não vamos abandonar, falar, eu tenho um monte de reencarnação, eu vou aprendendo aí. Não, né? O tempo urge realmente, né? Nós estamos passando momentos hoje diferentes aqui na Terra, né? A Terra vai deixar de ser esse sofrimento, ela está passando até por uma purificação, e é muito bom a gente estar engajado nessa natureza. Eu gosto de falar uma coisa que é muito importante. A gente tem que ir sempre de acordo com a natureza. A natureza, ela quer vida, ela cresce o tempo todo, né? Pode ver as plantas, pode ver tudo. Se a gente ir a favor dela, a gente vai estar crescendo sempre. Agora, se começar a ir contra, não tem jeito, ela passa por cima, né? Então, são nossas atitudes, nossa colocação no dia a dia, tá? E outra, não tem mágica, é só a gente estar disponível. E acreditar que a gente já venceu muita coisa, que a gente está aqui hoje, né? Existe ainda seres nesse universo que não entendem o que a gente fala, que eles acham que a gente aqui é tudo lunático, né? Que a gente é maluco, mas agradecer esse momento que a gente está. Exato. Reconhecer que já tem conquistas e se pôr o pé no chão, sabe? Falar, eu já conquistei algumas coisas. Sem arrogância, sem orgulho, tá? Mas reconhecer que pelo menos a gente está aqui, está tentando, e com fé a gente vai chegar. Tá bom? Boa noite a todos. Peço a todos que acalmem os vossos corações, tranquilizem a vossa mente, certos na acolhida do plano superior. Vamos vibrar em favor de todos os necessitados, emanando energias de cura, energias positivas a todos aqueles que a nós recorrem, sejam em pensamento, sejam por sintonia, aos nossos familiares. Vibremos em favor do nosso planeta. Vibremos também em favor pela união, pela paz no mundo, por todos os países que nesse momento se encontram em conflito, seja em conflito religioso, conflito social, que possamos irradiar para eles energias emanando bons pensamentos, para que se faça a paz nesse plano, buscando equilíbrio, energias. Vamos agora mentalizar os nossos familiares, aquele amigo que a gente sabe que precisa de uma palavra, de uma acolhida, de um pensamento. Vibrando para eles energias positivas, certos de que todo mundo que pede, na vossa infinita misericórdia, Deus não desampara nenhum dos seus filhos. Vamos agradecendo por essa reunião maravilhosa, por todos aqui presentes, aos nossos mentores da casa, agradecidos pela sintonia, pela energia, por tudo que eles nos concederam. Vamos absorver um pouquinho dessa palestra que nos foi concedida hoje e que possamos levar para casa esse sentimento, essa paz, essa harmonia e tranquilidade, e que toda essa unção possa permanecer com a gente no decorrer da semana. E gostaria que nas próximas semanas, quem tiver disponibilidade, que venha se reunir aqui com a gente. A casa está aí disponível.
agradecidos. Vamos agora iniciar a palestra, vamos iniciar o passe. Eu peço para todos que aguardem, iniciando com o passe magnético, e que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos.